E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para começar, ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Enso. Ele era o quinto discípulo do culto demoníaco. Um dia, quando uma grande batalha entre a Ordem e os demônios estava no ápice, foi descoberto a tumba do ladrão divino da sombra. Ele foi um ladrão lendário que nunca foi pego, roubando tudo dentro das planícies centrais, acumulando um grande tesouro, mesmo estando em meio da batalha contra o culto demoníaco. A Ordem despachou seus melhores artistas marciais para reivindicar a tumba. Após descobrir isso, o demônio celestial enviou Johnson para investigar a tumba. No entanto, ao chegar no local, ele acaba descobrindo que ele não era alvo da Ordem, mas sim do seu próprio irmão discípulo que o traiu, mesmo sendo cercado por vários inimigos e tendo seu corpo envenenado com suas habilidades. Ele consegue derrotar vários, e com seu corpo exausto, devido ao veneno, usando uma arte proibida. Após uma intensa batalha, Johnson consegue se vingar ali mesmo. Desde quando era pequeno, ele teve que passar por dificuldades, sendo vendidos por seus pais por poucas moedas devido à pobreza. Durante 10 anos ficou preso em uma caverna, tendo que lutar para sobreviver. Após vários anos ele conseguiu sair e se tornar muito forte, porém não foi capaz de conseguir nada do que realmente queria, e ainda no final foi traído e morto por um de seus companheiros. Quando ele acreditava ter chegado ao fim, para sua surpresa, após abrir seus olhos novamente, ele descobre que voltou para quando era uma criança, antes de ser arrastado para a seita demoníaca. Com essa nova oportunidade, ele está decidido que não vai repetir aquele inferno que teve que passar, onde ele vai usar todo o seu conhecimento e habilidades para conseguir viver uma nova vida e se vingar da seita demoníaca. Agora ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde 90% dos seres vivos foram infectados e se tornaram monstros assustadores. Com o passar do tempo, as pessoas descobriram que existe cristais nas cabeças dos zumbis, onde eles podem ser usados em roletas que caíram do céu para conseguir itens inimagináveis, de armas até medicamentos, que permitem que alguém desperte habilidades sobrenaturais. Com isso, os sobreviventes começaram a lutar por essa roleta, e logo o mundo se tornou um jogo de sobrevivência cruel e violento. O protagonista, conhecido como Ning, apenas aceitou tudo e começou a obedecer, onde ele jogou fora todos seus princípios humanos para sobreviver nesse novo mundo. Em 10 anos de treinamento duro, ele finalmente conseguiu um lugar no grupo de caça. Com isso, ele pensou que seu futuro seria brilhante e fosse melhorar mais. Porém, no fim, ele acabou sendo traído por um de seus companheiros. Mesmo lutando até o final, ele acabou encontrando seu fim, mas para sua surpresa, ele acorda em outro local ao lado da sua namorada que tinha morrido, e logo ele percebe que essa é sua casa, que ele viveu 10 anos antes do apocalipse. Após isso, ele fica com raiva, pois vai ter que passar por tudo aquilo novamente. Mas após pensar um pouco como ele renasceu no passado, agora ele tem uma nova chance de mudar tudo. Com seus 10 anos de experiências de batalha, é sua arma mais poderosa. Com isso, ele decide que vai viver a todo custo, e logo ele vai embora deixando sua ex-namorada, pois ele já sabia que ela estava traindo ele. E após isso, ele vai preparar bastantes recursos para o início de todo o caos. Como ele já sabia de tudo que iria acontecer, ele vai rapidamente para o local da primeira roleta, pois sendo o primeiro a usá-la, ele pode ficar muito mais forte primeiro que todos. E agora Ming, no seu passado novamente, com todo o seu conhecimento, ele vai iniciar nesse jogo mortal novamente, mas agora ele quem vai criar suas próprias regras. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue com o protagonista, um imperador celestial que acabou sendo traído por seus discípulos. Mesmo tendo um corpo bastante forte, ele decide usar o ovo de dragão para tentar se vingar antes de morrer. Porém, para sua surpresa, ele acaba acordando em outro local, e logo ele descobre que retornou para quando ainda era jovem. Ele retornou 300 anos para o passado, quando ainda era um estudante da faculdade. No seu passado, apesar de ter uma vida tranquila e feliz, após chegar no Hotel das Orquídeas, várias coisas infelizes começaram a acontecer com ele, e ele acabou retornando para esse local novamente, onde antes, após confessar seu amor para uma garota e pouco tempo depois ver ela beijando outro cara, foi quando sua vida começou a ficar um inferno, pois ele acabou sendo frequentemente espancado e humilhado pelo cara que a menina que ele gostava tava, onde por ser fraco, o que ele podia apenas fazer era se arrastar como se fosse um cachorro. Após isso, ele reprovou no exame de admissão. Com isso, sua família desistiu dele, sem rumo em sua vida,
por sorte, ele acabou sendo salvo por uma deusa. Com isso ele começou um caminho de treinamento, se tornando um imperador, mas agora como ele retornou antes disso tudo acontecer com todo o seu conhecimento do futuro, ele vai usar para não ser mais humilhado e ele vai mostrar para todos que não é um fraco como antes. Com isso agora ele vai trilhar um novo caminho no passado para consertar todos seus erros e ele vai treinar seu corpo novamente com a ajuda de um poderoso poder do dragão que tem em seu corpo. Ele está decidido que vai se tornar o ser mais poderoso desse mundo e se vingar daqueles que humilharam ele. Agora ficamos com esse mangá onde a história inicia com o protagonista conhecido como Henry, onde ele era um mago muito poderoso considerado uma lenda. No entanto, quando o filho do rei assumiu o trono, ele acaba sendo executado com falsas acusações de liderar uma rebelião contra o império. Porém, assim que ele é morto, para sua surpresa ele acorda em outro local, em outro corpo, e logo ele percebe que conseguiu ser revivido por causa de uma pessoa que fez um feitiço errado de necromância. Porém, esse seu novo corpo não possui um núcleo de mana, mas por ter bastante conhecimento sobre magia, ele logo consegue fazer um novo núcleo nesse corpo. Após sua morte ele reconhece a força dos cavaleiros, pois se ele tivesse um corpo de um mestre espadachim ele não teria sido afetado por veneno. Com isso ele decide que vai se tornar o primeiro espadachim mágico, tudo isso por vingança. O antigo dono do corpo era um fracote, por causa disso até mesmo seus subordinados não respeitam ele. Mas ele logo mostra que sua força não é igual de antes e faz com que eles se ajoelhem e respeitem ele. Após reunir bastante informações do antigo dono do corpo, ele começa a treinar novamente seu círculo de mana para ficar mais forte. Mas como ele também quer aprender a arte da espada, ele decide entrar em uma escola que treina cavaleiros, porém seus pais acham que ele não tem força suficiente para isso e seu irmão que deve entrar. Mas após uma batalha contra seu irmão ele mostra seu enorme poder, derrotando ele facilmente. Após esses eventos ele inicia uma nova jornada para ficar mais forte que sua vida passada e com isso se vingar de todos os nobres que o traiu e não terá piedade de nenhum. Para terminar, ficamos com esse mangá onde a história começa em um mundo onde misteriosamente apareceram pelo mundo tumbas, onde elas causaram terremotos enquanto apareciam, e dentro dessas tumbas havia coisas chamadas de relíquias. Essas relíquias acabaram fazendo mudanças bruscas no mundo todo, onde assim como nas lendas esses objetos possuíam grandes poderes, onde quem conseguisse uma delas podia ganhar várias habilidades diferentes. E rapidamente a história de várias pessoas que possuíam essas relíquias começaram a se espalhar pelo mundo, e por causa disso rapidamente várias pessoas começaram a dedicar suas vidas atrás delas. E agora a história segue com o protagonista conhecido como Seijo, que começou sua jornada um pouco mais tarde que a maioria das pessoas, mas no fim ele conseguiu encontrar uma relíquia arcaica onde o poder dela deu um grande conhecimento sobre as tumbas e outras informações importantes sobre as relíquias. Ele praticamente ganhou na loteria, porém já era tarde demais. Uma nova lei se espalhou pelo mundo. Aqueles que coletavam várias relíquias começaram a monopolizar elas e a única opção que restava para ele era trabalhar para uma dessas pessoas. Por causa das suas habilidades ele foi contratado por uma grande empresa, mas era um trabalho muito difícil, onde ele tinha que sujar suas mãos, e rapidamente ficou conhecido como ladrão de tumbas, e com isso seu chefe começou a ser o mais forte usuário de relíquias do mundo. Porém, quanto mais conhecido ele ficava, Seijo era mais desprezado, onde todos chamavam ele de lixo, que trabalhava para um ditador. E um dia ele acaba sendo mandado para uma missão que na verdade era uma armadilha para matá-lo, e antes de morrer ele jura que vai fazer de tudo para se vingar e acabar com a vida do seu chefe. E assim que estava prestes a morrer ele acaba ganhando uma segunda chance, e com isso ele volta para o passado, quando ainda as tumbas não tinham aparecido. E agora com seu poder, ele vai fazer as coisas diferentes. Ele vai conseguir as relíquias mais fortes primeiro que todo mundo, e com isso ficar muito poderoso e se vingar do seu antigo chefe que o traiu e o mandou para a morte.